dia, comunidade! Estamos começando mais um Board de senhoritos e senhoritas. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e hoje teremos um episódio diferentão. Não sei se vocês estão cientes, mas acabou de rolar a Spiel, que é uma das maiores feiras de board games do mundo inteiro, cara. E eu participei de alguns eventos na feira. Em um desses eventos eu tive a oportunidade de transformar em podcast, que foi um papo muito bacana, onde eu contei com a participação do já conhecido do Fabrício, do Aftermath, que tá sempre aqui comigo, do Rafael Studart, que também já veio no programa, do Kaká, do E Aí Tem Jogo, que também já veio no programa, do Leandro Zombie, que ainda não veio neste nosso super programa. Então, foi um bate-papo muito bacana, a gente falou sobre diversas coisas. O foco do bate-papo seria falar sobre os anúncios, lançamentos, o que aconteceu mais ou menos na feira, e a gente acabou ficando muito num papo focado com a parte de educação, e também falamos muito sobre a diferença entre jogos digitais, jogos eletrônicos. A gente deu nossas opiniões. Foi um papo muito bacana. Você vai perceber que o áudio tá um pouquinho diferente, mas eu acho que vale a pena pelo que foi discutido, pelas pessoas que estão ali com opiniões muito interessantes. Então acho que vale aí essa leve caída na qualidade do áudio, mas tá bem bacana o podcast, então ouça, tá bom? Só que você só vai ouvir antes do nosso super recadinho, que você já sabe qual é. Olha só, não vou nem fazer um bloquinho separado, vai ser tudo de uma vez só, porque você sabe que agora o Board Dia, ele é semanal. E ele só é semanal graças aos nossos parceiros da Promobit. Promobit é um dos maiores sites de promoções, uma comunidade com mais de 1 milhão de participantes que diariamente contribuem trazendo links de grandes sites da internet brasileira com promoções excelentes que levam lá para essa grande comunidade que é a Promobit. Ah, mas eles botam qualquer link entra lá? Não é qualquer link. Os participantes da Promobit, dessa grande comunidade que é a Promobit, eles sobem, né, o link para o pessoal da Promobit. O staff da Promobit avalia, vê se é um link seguro, se a promoção é válida, tá de acordo com as normas e regras de segurança que a Promobit determina. Se tiver tudo ok, se passar pelo crivo da Promobit, eles vão lá e publicam no site. E por dia, queridos amigos, são até 500 novos links com diversos tipos de promoção, dentre board games, jogo de panela, lava-louça, móvel, celular, de tudo que é tipo de coisa que você pode imaginar. É um bando de garimpeiro de promoções da internet, e como estamos chegando na época da Black Friday, você já pode inclusive criar sua lista de desejos. Você pode acompanhar certos produtos para que toda vez que alguém publique algum produto que você tá de olho, ele te avisa, fica marcado para você e você não perca nenhuma promoção. Então galera, entre aí no link que está na postagem para você apoiar quem nos apoia. Promobit, obrigado. Galera, não deixem de entrar e vamos para o nosso super episódio, nossa participação especialíssima na Spiel 2020, Spiel Digital. Beijo, galera! Começando agora mais uma live diretamente da Spiel Brazilian Pavilion. Acho que eu falei certo, 2020. Olha só, aqui a gente tá... A Spiel, todos vocês já estão assistindo, com certeza a galera já tá vendo aqui no canal do YouTube dessa feira, celebrando o board game. A pandemia que não vai parar a gente, infelizmente ela tá acontecendo, é uma realidade no mundo todo, tá todo mundo aí passando por isso, e uma maneira da gente continuar celebrando o board game no mundo todo é virtualmente. Ainda bem que ainda temos a tecnologia para nos auxiliar e podemos continuar divulgando e falando do nosso hobby maravilhoso aqui, que é o board game. E temos agora finalmente uma ala brasileira bacanésima, e hoje a gente vai falar ou contar um pouquinho o que aconteceu no evento nessa data. Então temos aqui numa mesa maravilhosa para começar aqui, vamos por idade, né? Começar com ele diretamente do E Aí Tem Jogo, Kaká! Fala aí, galera, tamo aí com essa galera boa, conhecida, só gente fina e cheirosa pra falar da Spiel nesse sábado. Ah, muito bem. E ele diretamente... foi meio que concebido o termo arroz de festa do board game. Diretamente de todo lugar que você olha está ele. Leandro Zombie, olha lá. Fala, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui, a participação carioca diretamente da Spiel. Olha, o Nipples and Nipples tá ativo ainda, né? Nipples and Nipples tá ativo, tá comatoso. Mas o Leandro Zombie tá full pistola. E vamos que vamos. Foi. Muito bem. Muito bem. E diretamente do Aftermath, o cara que faz review de jogo logo depois que joga, é ele, o Fabrício, o Shrek do Meia. Porra, Shrek do Meia? Não podia, é carinhoso, pô. É carinhoso. Porque ele tem camadas, que nem cebola. Jogando. A gente faz humor e conteúdo. Aí você me apresenta o Shrek do Meia. Eu pensei que a gente tivesse conversado sobre isso, Diogo Braga. Ah, desculpa, eu esqueci. Sabia que tava sensível hoje, foi mal. Muito obrigado pela apresentação, meu brother. Estamos aqui junto na Spiel. Que a gente é carioca e é
Exatamente. Olha lá, e para Assim, completar e fechar essa mesa, sendo o último, mas não... Pô, eu esqueci como é que fala. É o último, mas não o menor. Não, menos importante. Isso. É o último, mas não é o primeiro, não é isso? É o último. Mas não menos importante, diretamente é a vez, Rafael Studart, senhoras e senhores. Muito obrigado, muito obrigado. Diretamente aqui das balas, a bondade. Você falou que era por ordem de idade, eu, como tenho 22 anos, estou aqui sendo apresentado pelo que faz sentido. Eu acho que você lisonjeado esse pequeno prodígio dos jogos de tabuleiro, tão novo. Revelação 2020. Exatamente. É o sub-17 do board game. É o sub-20, sub-20. Exatamente. Estou muito feliz. Essa mesa, eu estava ansioso já de estar participando aqui. Estou muito empolgado. Agora eu quero ouvir de vocês, do Didi, meu querido Didi. O que você está... você está ansioso com os lançamentos de amanhã? Você ficou desgostoso com os lançamentos que tiveram nos dias anteriores? Divida com a gente, vamos dar início aqui aos trabalhos dessa live maravilhosa. Olha, cara, primeiro de tudo, eu acho muito bacana porque, como a gente comentou rápido, né, a pandemia, ela, obviamente, nitidamente, mudou tudo, mais para algumas pessoas, menos para as outras. E o que eu acho bacana é que a gente vê na Spiel uma evolução de muitos eventos já que vem acontecendo digitalmente e com palestras, com interações, com maneiras de se agregar e de se celebrar o board game muito legal. Então eu fiquei surpreso realmente pelo cardápio de palestras. Assim, hoje eu fiquei um pouco focado na parte de estudos, né? De estudo de board game para educação, board game para criação dos filhos, como ensinar certas habilidades para seus filhos, para criança de tal a tal idade. Achei isso muito legal. Assisti pedaços de algumas palestras e isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. E a quantidade de gente gabaritadíssima para falar disso, né, cara? Sim. Eu tenho visto, já emendando um pouco, não sei se alguém vai falar sobre isso, sobre jogos e educação. E é até bom já começar por esse papo, porque a gente fica muito falando de lançamento. Eu juro pra vocês que não me agrada muito esse rush frenético por datas e por jogos. Parece que a gente não tem jogo pra jogar, sacou? Fica aquele rush desesperado por informações. Parece que a gente já jogou todo o armário que a gente tem, né? Parece que a gente já jogou todo o armário. Fechado no armário. Tem um jogo lacrado. Parece que a gente jogou tudo que tem, né? Parece que a gente jogou tudo que tem. Então eu juro que me incomoda esse desespero e essa saturação de informação. Parece que virou uma corrida pra quem fala qual jogo que vai ser lançado primeiro. Então, é muito bom a gente já ver o jogo já dando essa puxada. E um dos conteúdos que a gente botou hoje é sobre um outro assunto que também é muito saturado, que muita gente fala e que eu não acho ruim, que é sobre jogos na educação. Como fazer isso, né? A gente já teve simpósios no Rio de Janeiro falando sobre isso, simpósios em locais grandes, como o Cefet e a Federal de Química, aqui do Rio de Janeiro, com muita gente falando sobre isso, sobre a utilização. E a gente tentou fugir um pouco do tema, falando na prática do que a gente já fez colocando jogos de tabuleiro, não jogos de tabuleiro, mas a gamificação em sala de aula de jogo. Né? A gente não fica naquilo que o que a gente fez e tal. Então tem ótimos exemplos. Só te interromper rapidinho, Fabrício. Eu acho que um exemplo básico disso que a gente tá falando, da relação board game e educação, a gente pode olhar aqui na nossa mesinha. Sim. Pelo menos 3 pessoas eu sei aqui quem tem envolvimento com educação. Sim, sim. 3 daqui tem envolvimento com educação. Eu não sou, tá, galera? Só deixando registrado. Zumbito, me consultar com ele. Descobrir quem. Descobrir quem. Até bota no chat aí pra ganhar um bolo. Os mais improváveis. Vai ganhar um bolo da Valzira quem acertar quem são os 3 improváveis aí. Tem um que se for aluno é sinistro, mano. Mas enfim, a gente saiu um pouco desse assunto que é meio bem recorrente, como implantar, como estudar, e a gente falou como colocar na prática isso, o que você já fez na prática? Qual foi a gamificação que você fez em sala de aula e se ela funcionou, se ela deu certo ou não? A gente fez isso e foi sensacional. E depois a gente falou o que a gente gostaria de iniciativa do governo e do capital privado também, né? Investimento público-privado para aproximar os jogos de tabuleiro da população. E foi sensacional as ideias. O Zé é muito amigo meu do Kaká e do Zombie, então por isso que eu chamo ele de Zé. E o Zé ele foi pra Finlândia, então ele usou exemplos do que ele viu na Finlândia. Tá certo que a gente não pode fazer uma comparação direta Brasil-Finlândia, porque a gente tem uma quantidade de pessoas muito maior, temos um outro clima, temos uma outra forma de lidar culturalmente. Mas ele falou de coisas que podem ser feitas pontualmente e gradualmente, né? Você vai aos poucos melhorando isso. Você não precisa meter um prédio de 2 andares no centro
dentro do rio e falar que é uma ludoteca. Mas como é que você pode fazer isso devagarzinho e galgando? Então é boa essa puxada inicial do Diogo, da gente falar sobre isso de educação. Até porque, eu tenho experiência aqui na escola das crianças, dos meus 2 filhos, eles trabalham com gamificação, tem uma empresa que trabalha junto com a escola para introduzir jogos, e no dia a dia deles, formas de ensino, tem tempo da aula e é isso, a aproximação da molecada que não tenha tanto acesso. Aqui em casa, pô, os meus nasceram junto com os jogos, mas tem criança, cara, que fica maravilhada com Otelo, com jogos que são mais basicões e que cara, nunca viram e aquilo, não, esse jogo tá me ajudando a matemática, esse jogo tá me ajudando aqui e ali, e é muito importante, é uma forma de você trazer a criança pra parada, né, pra esse mundo que é fantástico, que a gente conheceu e que tá espalhando pra aí, né. Eu acho que é muito importante pra mim a introdução dos jogos na educação da molecada, né, acho que vale muito a pena, até porque a gente tá vivendo um mundo digital demais, acho que uma forma tátil de eles aprenderem várias paradas. Eu acho bacana. Total. E é curioso, eu quando voltei pro meio acadêmico como pesquisador, né, recentemente, a ideia inicial era justamente trabalhar com gamificação. Eu comecei estudando essa parte e tal, li a McGonagall e tudo mais, só que eu acho que agora é meio que inevitável. Eu não digo a gamificação como buzzword, né, só porque chama atenção, mas eu digo a ideia de que, cara, a gente tá vivendo, eu acho que a frase que a gente mais usou em 2020 é: a gente tá vivendo uma pandemia, né? Sim. E a gente tá vivendo uma mudança. E a gente tá vivendo uma mudança de vários paradigmas. Se a gente for parar pra pensar, eles falaram que, cara, em 5 anos, o que a gente adotou de entrega em domicílio, de supermercado, farmácia, eles estavam esperando essa mudança para 5 anos. A gente fez em 5 meses. A mesma coisa o ensino à distância e tal. Não aquele ensino mequetrefe ou caça-níquel e tal. Eu digo as ideias que podem fazer com que o ensino à distância funcione. Porque ensino à distância é um negócio que já existe há mais de 2 séculos, pelo menos, né? Só que antes você tinha por carta e tal. O que muda é a mídia. Agora, a gamificação, eu acho que é fundamental, ou pelo menos o uso de jogos, né? O game-based learning, eu acho que é fundamental, porque, cara, ninguém tem mais paciência para aula expositiva. As crianças estão com um pensamento muito acelerado, independente, já é acelerado normalmente, né? Uma criança, mesmo que ela fosse do século XVII, ela já ia ter um pensamento mais acelerado, porque ela está com tudo ali à flor da pele. Agora, imagina uma criança que fica exposta a estímulos constantes do celular, do videogame e tal. Cara, eu acho que tem que trazer o jogo, e eu acho bacana a gente tentar trazer jogos analógicos também, não só um jogo digital. Eu acho que é bom ela entender também esse outro lado, porque a vantagem do jogo analógico é a socialização, que é o que o digital normalmente dá de maneira superficial ou ilusória. Então eu acho muito bacana esse viés que a Spiel trouxe da educação. Eu não sei se nos anos anteriores teve algo do gênero, mas esse ano foi impressionante. É curioso a gente ver que, por exemplo, em eventos aqui do Brasil, a gente já tava com sempre tem uma palestra ou duas indo por esse caminho. Eu acho legal ter chegado na Spiel, né? Mesmo que, não sei se tinha, é exatamente o que o Rafa falou, não sei se tinha anteriormente, mas foi legal a gente ter entrado com isso pra vir ao Brasil. Acho que se não tinha, vale a pena prestar atenção pras próximas. Né? Total. Eu acho que é um caminho sem volta. Isso aí, é um caminho sem volta, e é importante, porque eu penso que quando você consegue fazer a criança prestar atenção mais na aula, não só achar que é a decoração de data, né, decorar marcos e tal, para poder participar da coisa. Eu participei de uma live com um pessoal que fala sobre meio ambiente e queria falar sobre jogos temáticos de meio ambiente, que é o pessoal Cultivando Mundos no Instagram. Participei de uma live semana passada e foi sensacional. E eu comentei com eles que, por exemplo, eu sempre estudei, não só na escola como na faculdade, sobre os marcos de mudança da civilização, né? Quando começou o iluminismo ali e tal. Então todo mundo pega muita referência do iluminismo, dessa troca de idade, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um marco. Teve a Revolução Francesa, vamos matar o rei, passar o cerol na cabeça dele e vamos fazer de uma forma diferente. Só que eu aprendi jogando Lisboa, o jogo Lisboa, do Vitor Lacerda, que Lisboa
Lisboa, o terremoto, o cataclisma de Lisboa, né, que é o terremoto, o maremoto e o incêndio, ele é responsável também pelo iluminismo, porque todo mundo começou a se questionar, porra, um país tão cristão como Portugal tá passando por isso? Tem alguma coisa de errada, né? Será que a gente não tem que chegar e começar a pôr em dúvida essas coisas? Então rola esse change, né, também. Então, com 44 anos, eu nunca coloquei na conta desse cataclisma um dos motivos pela mudança, né, de era ali, né? E você vai acabar aprendendo. Então, imagina isso pra uma criança mais nova, né? Você virar e falar, pô, tá vendo, ó, Lisboa virou isso aqui porque trouxeram todo o ouro do Brasil. Aí tem ação lá no Lisboa, quer trocar ideia com o Marquês de Pombal pra conseguir financiamento daqui. Então fica mais fácil o entendimento da coisa. Eu acho que a gente trazer isso pro meio acadêmico, pra educação em si, independente de qual grau isso seja, e no vídeo que veio hoje ao ar aqui, eu falo que eu usei isso em curso de capacitação, o Zé e o Léo já usam já no 2º grau, então são níveis diferentes de utilização dessa Peraí, eu acho que tá tudo muito bonito, tá todo mundo falando de educação, de como educar a criança pro futuro. Agora, na moral, começa a jogar um jogo lá com a criança, né, com uma pessoa mais nova. Aí, pô, tu fica tranquilão, tu fala, pô, vou ganhar, vou gerenciar aqui pra deixar menos difícil. Aí chega lá, a criança, o infante ou a infante, e te detona. Tu pensa em educar essa criança? Não, bota de castigo. Você pensa em tirar a sobremesa. Tranquilo. É castigo, né? Vai. Meu ego é frágil. Não vai ter TV Globinho hoje, hein? Cara, acabou. Eu fui a primeira vez que eu ousei participar de um microcampeonato de X-Wing, das navezinhas. A minha partida foi contra uma criança, um menino, devia ter, sei lá, 12 anos. Meu primeiro movimento, eu tirei uma nave do tabuleiro. Eu botei uma das naves pra fora do tabuleiro. O moleque olhou pra mim e falou, tio, eu já fiquei chateado pelo tio. O primeiro tio a gente nunca esquece, né? O primeiro tio a gente nunca esquece. E depois ele falou, você nunca jogou isso não? Falei, moleque. A arrogância da juventude, né? Você tá mexendo com a pessoa errada. Mas eu perdi e aceito. E o moleque... Agora, calma aí, você botou a nave pra fora porque tu escolheu o dial errado, a direção errada? Porque eu botei o dial errado e a minha nave tava muito pro canto do tabuleiro. Eu comecei ela muito afastada, porque tinha muito asteroide. Eu tentava pegar a parte difícil, assim. Isso é Diogo Braga Roots ali, ó, Campos Salles, brother, porra. Quando eu tava jogando Keyforge, jogando direto ainda, não tava rolando isso, eu tava jogando no local que tinha, porra, uma galera mais jovem. Sub-8. Exatamente. Que eu tava até ensinando a galera a jogar, né? Porra, eu bati de frente com um garoto de 10 anos. Eu tomei um coió. Tem foto. Tem foto no Instagram da galera aí. Eu tomei um coió, voltei pra casa de couro quente. Não, mas assim, eu acho, isso, já que a gente tá falando de educação e de criança, eu acho que, principalmente a galera que tem filho ou filha mais novo, mais nova, tem que ensinar, são os modos dos jogos, assim, como se portar diante de um jogo, porque quando a gente muito, na nossa época pelo menos, era meio que roubava, não necessariamente a gente não roubava. Não, a gente roubar não, trapaceava, a gente burlava no limite das regras. É diferente. Exatamente. A gente encontrava brechas e explorava. Exatamente. Passa até hoje. Mas tinha gente que ficava realmente irritadíssima com o War, por exemplo, e virava o tabuleiro. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa fase da infância para ensinar o conjunto ético para lidar com o tabuleiro. Habilidades essenciais, né, Studart? Eu acho que uma coisa que aqui em casa eu uso muito, né? Eu uso o board game como forma de terapia, de certa maneira, como uma forma de tratamento mesmo para doenças verdadeiras, é que o board game ele começa ensinando do momento que você vai ler o manual, que é a coisa da criança ler e conseguir interpretar o que ela tá lendo. Se você pega uma criança do colégio, de qualquer escola, e entrega um material para ela ler, depois pede para ela analisar o que ela falou, cara, são pouquíssimas crianças que vão conseguir te explicar o que estão lendo ali, o que o texto quis dizer, qual a mensagem, o que seja. Então, eu acho que uma das maravilhas do board game, somada a isso que o Studart falou, ele tá te ajudando desde o início, cara, que é o básico, cara, primeiro você lê as regras, depois você vai entender o que tem que fazer, e aí você vai jogar de acordo com aquilo. E aí entra habilidades éticas e morais, né? Você não pode roubar, e, sabe, ele te ensina diversos, sem contar se a gente for cair naquela área dos board games temáticos que tem a ver com mensagens mais profundas, sabe? Tem aquele, se não me engano, Peaceful, que você tem que atravessar com um grupo de escravos fugidos do sul dos Estados Unidos até o Canadá. Cara, diversos jogos que tem uma carga de história
história e de educação somado, porra, é uma coisa realmente fora de série, cara. Fora de série. A todo momento tu tá aprendendo de alguma maneira, né, cara? Alguma coisa. Não, e a parada eu lembro muito bem disso, que é antes do Catan, lá em 2000 e pouco, quando eu sempre joguei muito tabuleiro, mas antes do Catan, cara, eu jogava imagem-ação, se eu perdesse no imagem-ação, cara, eu ia estragar meu dia pro resto do dia. Sério? Porra, bolado, puto pra caralho. Caralho, eu tenho a dádiva de ser burro, cara. Eu tenho a dádiva de ser pegar burro. as regras que apresentaram pra ele e fez assim, ó. Eu joguei, desculpa, Léo, desculpa. Fiquei muito aborrecido, eu ficava muito aborrecido. E aí, cara, eu lembro que a primeira vez que eu fui jogar com os amigos, eu fui jogar Porto Rico. Cara, a turma que joga Porto Rico, que joga comigo até hoje, o pessoal da Tijuca, cara, eles tinham 1000 partidas de Porto Rico. Eu tava chegando no Porto Rico. Pra que serve esse colono mesmo? Pronto. Cara, você aprende a perder da melhor maneira possível. Tipo, ok, perdi, né? Perdi. Aí perdi de novo, aí perdi outra vez. Falei, cara, agora de boa. Outro dia o Student foi me apresentar um jogo. Caralho. Normalmente quando eu vou... Posso falar qual foi o jogo? Pode falar. Foi In the Year of the Dragons. Normalmente quando você vai ensinar um jogo, né? Você vai ensinar uma dinâmica pra alguém, você não entra full house na primeira partida. Você tá ensinando a parada. Tu não chega pra, vamos ver, meu irmão, eu sou bom. Tu não quer reconhecimento, tu não quer nada, não faz, você ensina, né? Devagarzinho, bota a bola lá. Aí fui jogar com o Student, né? Pô, aí eu comecei, que eu fiquei, pô, será que eu não sou burro, mano? Eu tô mandando bem. Porra, aí, acho que meus pais estavam errados, acho que eu tenho um pouco de inteligência. Acho que dá, pô. Tô confiando em mim. Aí, pô, show. Cara, deu 30 minutos de partida. O Student já tinha me amarrado. Eu já tava, eu tava totalmente aprisionado, que eu não tinha mais horizonte, eu não tinha pra onde ir no jogo. Ele só veio me mordendo, acabou. Cara, mas foi tão ridículo que a minha contagem de ponto negativa foram 3 histórias. Caraca! Só que não. Caraca. Cara, In the Year of the Dragon, hoje em dia ele tem que chamar 2020 The Game. Exatamente. Aquele jogo, cara. Horrível. Eu adoro o Stefan Feld, eu sou fã pra caramba do cara. Eu vendi o meu In the Year. Eu não consigo, aquele jogo me dá uma tristeza. Exatamente. Ele dói meu coração, cara. Cara, não, ele é excelente, mas ele dói meu coração, cara. Não consigo. O que foi contado agora é a parte 1. Qual é a parte 2? O Diogo, ele teve uma gravação com o Rafa e depois ia encontrar com a gente numa luderia aqui do Rio de Janeiro. Eu tô vendo que o jogo não chega. O jogo ia chegar às 6 horas, uma parada dessa. Aí ele, pô, cara, tô jogando uma paradinha aqui com Student, daqui a pouco eu tô chegando aí. Beleza. A gente, quando vai pra essa luderia, geralmente sai tarde mesmo, come e tal, não sei o quê. Aí, cara, o Diogo fala, tô chegando. Beleza. Isso eu tô lá fora trocando ideia, para o Uber, sair Diogo Braga derretendo. Bêbado! Derrotado! Aí ele olha pra minha cara, maluco. Acabou meu arroz, não tinha arroz. Aquela bunda arrastando no chão. O Studart acabou comigo. Aí eu, cara, mas vocês me vão gravar uma paradinha e tal? Aí a primeira reação minha foi que ele falou assim, o Studart me apresentou In the Year of the Dragon. Eu, cara, o Studart não gravou isso pro canal, mas ia acabar, ia matar a audiência. Mano. Aí ele, não, a gente tava jogando pra experimentar. Eu falei, meu irmão, e agora? Cara, não existiu o Diogo Braga. A gente sentou e bateu o papo a noite inteira. Ele não tinha mais como gastar energia pra jogar nada. Nada. Desculpa, a gente não fez mais nada. Desculpa, a gente ficou sentado numa calçada da glória, comendo, bebendo e trocando ideia. Foi o que aconteceu. A gente não tinha mais como produzir nada. O Diogo achei que fosse ser maneiro gravar o de quem é a vez, mas foi isso que acontece nos mais cilada Bino, né, mano? Exatamente, cara. Cilada Bino. Eu vou falar o meu lado, então, tá? Todas as histórias têm vários lados. Eu tava por uma incrível coincidência, eu estava com aquele jogo comigo ali na hora. E eu tinha, o Didi é uma raridade aqui, pra mim, pelo menos, é uma raridade aqui no Rio, e ele já tinha vindo. A gente trouxe o Didi pra jogar lá com a gente no canal, eu tava empolgadíssimo. A partida do Lagranja foi divertidíssima. Foi mesmo. Eu me amarrei, e aí eu falei, quero aproveitar mais um pouquinho do Didi aqui, né? Tipo, sem ser nas câmeras, vamos curtir aqui uma jogatina ainda mais. Vamos e ele me falou... Como é que eu posso torturá-lo, né? Não, pior que não foi. É porque o Didi nunca tinha jogado nenhum jogo do Feld. E eu queria ter a honra. É uma pena que tenha sido ninguém. Esse foi o primeiro! Rafael, isso é quase um crime sexual, cara.
Eu não sabia. Se eu pudesse, olha, se eu criasse uma máquina do tempo, se eu pudesse dar uma vez, eu usava pra voltar no tempo e jogar La Isla, sei lá, com o Didi, entendeu? Jogar um jogo mais light. Posso levantar a pergunta aqui pra todos vocês? A gente comentou sobre pandemia, né, sobre educação e tal, e a gente tá vivenciando talvez agora o apogeu dos jogos de tabuleiro digitais, né? É uma coisa que surgiu com mais força há 3 anos atrás, que as empresas começaram a investir há 3 anos atrás, e agora a gente tá realmente numa época que, cara, eles estão salvando as nossas jogatinas, em sua grande maioria, assim. Eles são responsáveis por ter não só os jogos digitais, feitos pelas próprias empresas e tal, mas como outros jogos que recebem, você pode modificar jogos, Tabletopia, Tabletop Simulator e por aí vai. Eu sei que vocês aí, conheço que cada um tem algum apreço por algum tipo de jogo a mais e tal, e eu queria saber como é que tá a relação de vocês com os jogos de tabuleiro digitais com relação à velocidade e a quantidade muito maior de partidas que a gente tá jogando. De um jogo que às vezes demorava, sei lá, em um ano jogava 4 partidas porque era um jogo demorado, e agora no digital a gente tá jogando em um dia 2. O que tá sendo engraçado nisso tudo? Eu sempre tive muita implicância com jogos digitais, muito, não gosto. Quando eu comecei, eu jogava muito numa plataforma chamada Brettspielwild, que é a BSW. Tá vendo? Respeito. Era maneira pra caramba. E cara, eu jogava, o Dominion foi lançado primeiro lá, é muito legal isso. E eu tinha, sei lá, 200 partidas de Carcassonne, 300 de Catan, mas aí depois eu parei, enchi o saco, nunca mais joguei. Agora eu voltei com BGA, com Tabletopia. Pô, cara, o Magic Arena, com culpa do Fabrício, cara, eu tenho jogado, sei lá, 40 partidas de Magic todo... Sim, por dia eu jogo 40 partidas. Tô lá quase platinando. Caraca! Olha que doideira. Eu vou contar minha historinha de pandemia, né? Aconteceu que eu tava com jogos acumulados aqui, né? Eu deixo eles ali na prateleira, os que eu tenho pra... Eu tento jogar todos. Eu realmente tava conseguindo manter pré-pandemia os jogos em dia. E aí eles se acumularam. Eu pensei, vou jogar online, com os meus amigos estão espalhados aí pelo planeta. Só que eu gostei, eu gosto mais do que muita gente. Só que o que me incomoda é que o tempo que leva pra jogar o online, não no BGA, não no que já tá todo automatizado, mas no Tabletopia ou no TTS, leva, às vezes leva 50%, 60% mais de tempo, depende do jogo, pra você fazer as movimentações que num jogo físico seria muito mais rápido. O próprio Marvel Battlegrounds lá e tal, que a gente jogou testando, no ao vivo levou 1 hora, e na mesa lá que a gente jogou do Tabletopia foi papo de 4 horas e meia. Então, assim, tem essas variações que me incomodam, variações de tempo. Por outro lado, o que aconteceu foi que eu trouxe meu pai para esse lado sombrio da força, né? A gente começou a jogar, eu dei vazão a todos os jogos que estavam acumulados. Meu pai, me derrubou em vários jogos que nem eu consegui. Então você tava desaguando em mim uma coisa que tava acumulada lá, cara. Passou o ódio adiante, tá vendo? Agora a gente sabe. Agora eu entendi. Entendeu? Se aqui fosse um filme, seria In the Year of the Dragon, a origem do ódio. Exatamente. E, cara, meu pai se amarrou, a gente jogou muito jogo. Pena que minha mãe eu consegui trazer pra jogos mais tranquilos, porque, por exemplo, a gente foi jogar Caruba e ela não pegou a ideia de que não dá pra andar com o explorador no meio da floresta. Uhum. Na cabeça dela, o explorador tinha uma peixeira que ia ali, ia baixar a floresta e fazer o próprio caminho dela, entendeu? Mas no geral, a gente conseguiu ela se amarrou no Paranormal e tal, enfim. Eu achei que, pra mim, a pandemia trouxe mais esse momento família, entende? A gente se conectou através dos jogos e o online ficou em segundo plano. Eu até tentei, joguei, mas o tempo extra que levava, muitas vezes, as partidas levavam muito mais tempo, a menos que fosse automatizado, e aí isso me incomodou um pouco. Uhum. Eu passei por algo parecido. Eu tenho jogo de digital, eu gostava, não curtia muito, não gostava muito, sempre preferia mais o físico mesmo, o tabuleiro. Por conta dessa situação, eu comecei a pegar mais os jogos digitais, de versão digital. Steam vira e mexe, tem promoção, então quando rola a promoção, eu pego ali
e eu acabo jogando até com os amigos que não jogam tanto tabuleiro, mas curtiram as versões digitais. Agora, o que eu tenho feito também é, dentro da medida do possível, conseguir jogar o jogo de tabuleiro, a versão física, pela webcam. Eu já fiz isso várias vezes. Karen e eu fizemos isso jogando com um casal de amigos, a gente jogou o Deckscape, jogamos alguns outros jogos assim já automatizados, alguns jogos de dados, já fiz com várias pessoas, já fiz com o Alan. Então, às vezes você consegue também fazer uma pequena acochambrada utilizando a internet, a webcam, você faz uma câmera pra você, outra câmera pra mesa e você consegue jogar. É uma boa. Sim, é uma forma até de você conseguir resolver isso, porque o Rafael tocou num ponto muito importante, que é a questão do tempo extra que você perde no Tabletopia ou no TTS, que via de regra não são scriptados, não são automatizados. A gente jogou uma partida do Spiderweb, que por sinal é um jogo muito bom, que é um jogo de vaza. Sim. Cara, a partida durou mais de 1 hora. Ela e durou, seria uma partida... Comigo também, ela durou mais do que deveria pra esse tipo de jogo, né? Exatamente. O jogo é legal, mas falei, cara, já tá demorando demais. Mas a galera que tava jogando com vocês, elas tinham o conhecimento da plataforma? Cara, pelo que eu entendi... Não, é isso, você não pega... Não, o que acontece às vezes é isso, você pega 1 ou 2 que sabem, o outro, começa a sumir carta, e a própria plataforma às vezes buga. Exato. A carta some, É engraçado, eu entendo o que vocês estão falando, mas eu vejo muito mais benefícios com relação à agilidade do gameplay, board game, do que lentidão, engraçado. Mas eu entendo a questão, porque a plataforma, dependendo da plataforma que você tá jogando, ela vai ser confusa, porque ela se torna um jogo. Você fica no teclado no WASD, você fica no mouse e não sei o quê. Então, tipo, uma coisa que eu fiz pra mim, eu adapto a plataforma pro meu público. Público que tá jogando comigo. Então, por exemplo, se eu vou jogar com a minha mãe e com o meu irmão, que não são jogadores, que não estão acostumados nem com computador, nem com board game, o que eu vou? Eu vou pro BGA, por exemplo. Uhum. Que aí é mouse, ou no próprio celular, clique e arrasta. Eu faço isso, eu só tô compartilhando aqui esse detalhezinho, que eu não acho que não necessariamente seja um problema do jogo, né, da adaptação do jogo, mas sim da curva de aprendizado da plataforma, porque aí você tem 2 momentos, né, a curva de aprendizado da plataforma e depois a curva de aprendizado do jogo, do gameplay do jogo. Isso aí. Eu acho. O que acontece? Primeiro eu vou começar falando sobre a minha relação. A minha relação já vinha de jogos de tabuleiro digitais desde que eles começaram a aparecer mais. Eu sempre tive na Steam eles, então isso já é uma coisa normal pra mim, rotineira. O pessoal da Fiel, a gente já conversava sempre, pô, saiu versão digital disso, versão digital daquilo. O Diogo já salientou na introdução dele sobre as empresas investirem nisso. Hoje, grandes editoras têm divisão de jogos eletrônicos, né, de adaptação de jogos eletrônicos. Isso é fato. E eu acho que o mais chamou a atenção pra mim foi a plataforma Steam fazer um evento para jogos de mesa digital. Por mais que tenha várias coisas classificadas ali de maneira errada, já que a comunidade classifica, tem muita coisa ali que não é jogo de mesa, mas beleza, eu não vou me atentar a isso. Mas você tem esse tipo de iniciativa, já mostra que está tendo uma preocupação. Então, não é uma reinvenção também só de eventos, mas na sua versão digital. Eu gostaria muito que os grandes eventos físicos no ano seguinte, que a gente vai ter uma vacina aí, tomara que já tenha logo, e tomara que os nossos representantes tenham ciência da importância disso, para a gente poder ter, por exemplo, produtoras de jogos digitais de tabuleiro. Existem jogos digitais que só existem na versão tabuleiro. O Armelo é um baita jogo e versão digital. Só existe versão digital. Então, por que a produtora do Armelo não tá de versão offline, por exemplo? Por mais que seja offline, mas é um jogo online, mas é um jogo tabuleiro. Então a gente pode abrir novos negócios, né? Um novo nicho de negócio dentro desse nosso hobby. Né? Que o Fabrício, o Aftermath, é sempre aquela coisa de vai pra evento, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, pô, sai de casa, vai pra evento, vai conhecer gente. Mas se não der, a gente tem que ter opções boas, e nós temos aí, né? A gente teve o BGA no auge da pandemia, lá em abril, maio, com fila de entrada, cara. Porque os servidores estouraram. Nunca houve isso. Os playtests que a gente tá tendo, né, em todas as feiras que estão online, cara, a gente só tá conseguindo fazer isso. Eu não tô querendo elevar o jogo digital, pelo amor de Deus. Não é essa proposta. Mas existe esse viés que a tecnologia tá permitindo a gente continuar, de certa maneira, o nosso hobby. E eu acho que em alguns casos até avançar ainda a imersão dentro de alguns jogos de tabuleiro. Cito 2, o Wingspan e o recente que eu joguei, que foi o Tsuru. Você tem uma imersão colossal ser um jogo digital com diversos outros elementos, assim. Então, sei lá. O Tsuru, a gente explodiu a cabeça na live porque ele abre a caixa. Ele abre a caixa como se você estivesse abrindo a caixa, tirando as paradas e botando um tabuleiro. Eu o Diogo gritando, caraca, ele tá abrindo a caixa, tá abrindo a caixa. As crianças, sabe qual é? E sobre adaptações, só pra fechar meu ponto. Na quinta-feira, a gente jogou o Viticulture. O Viticulture é um jogo que na versão física, você vai levar 1h30 no máximo ali. A gente levou quase 4 horas. Pra mim, não foi bem adaptado
adaptado digitalmente. Tem que ficar confirmando um monte de ação e tal. Não teve uma certa otimização. Mas o que não me faz me afastar dele. É um dos jogos que eu gosto muito e vou jogar, e ainda bem que tem ele pra eu poder jogar nesse momento que a gente tá passando. Eu tenho, na verdade, tem 2 pontos aí. Um ponto que eu acho que o que aconteceu na pandemia? Os streamers descobriram o Tabletop Simulator e começaram a usar mais, né? Não só RPG, como Tabletop Simulator. Então, Cellbit, Luba, Luba nem é exatamente streamer, mas enfim. Tem uma galera que começou a jogar. Então, chamou a atenção da Steam pra isso, né? Porque, caramba, existe uma galera que quer isso. Mas tem um outro lado, e aí eu acho maravilhoso, meu pai, porque ele tem 78 anos, mas ele sempre foi muito à frente do tempo dele, em termos de percepção, né? Ele fala assim, meu filho, isso ocupa muito espaço, isso ele já me falava muito tempo, tinha que ser um tapete digitalizado, que, você estendesse, e aí fosse uma tela que você manipula. Ele achava que era tipo um filme do Minority Report, ou do Missão, que você tem um negocinho que você ajusta as peças ali, mas a meu ver, eu acho que o pulo do gato, o salto, para não só a gente economizar o espaço, porque eu acho que o problema da gente que gosta de colecionar e de ter várias referências, como se fosse uma biblioteca. Eu não tenho livro nenhum na minha biblioteca, porque eu transformei tudo para Kindle, mas se eu fosse fazer um programa jornalístico, eu achar que eu só jogo mesmo, e dane-se, né, que a minha biblioteca é de jogo. Mas eu adoraria poder ter só uns 10, assim, físicos, e talvez o resto ser num tapete desses, que você tem um óculos de realidade virtual e que você manipula as peças que ganham a forma que você quiser, né? Elas são tipo peças coringa, e quando você bota o óculos, ele identifica como uma peça que tem a ver com aquele jogo, entendeu? E já existe tecnologia para isso, não existe de forma barata para você usar em casa, mas eu fui numa experiência que, putz, eu recomendo para todo mundo, que se chama Void. Eu fiz o Void do Star Wars lá fora, cacete, cara, é um negócio de outro mundo, que você bota máscara de realidade virtual, você é um Stormtrooper, cara, você sente tudo, você entra numa... E você tem que errar todos os seus tiros. Exatamente. Eu sabia que eu tava salvo por causa disso também, porque ninguém ia me acertar, não ia acertar ninguém, porque eu era meio que um Stormtrooper pária, assim, e aí na hora que você entrava no terreno de lava, tava quente, o cheiro era de queimado, aí aparecia uma alavanca pra você puxar e você realmente segurava e sentia uma alavanca, só que ela tinha uma leitura pra você pelo óculos, e eu tenho certeza que a alavanca física era só um negócio preto que você puxava. Não era... Então, assim, dá pra fazer isso com um jogo de tabuleiro digital, cada um jogando na sua casa, e aí eu acho que vai ser a parada que vai funcionar no mesmo tempo e da mesma forma que um jogo físico, com as vantagens da automatização do digital. Então, isso pra mim vai ser por exemplo, vai ter tempo de setup, né, de preparação, isso vai ser maravilhoso. Aí eu acho que o botão já... Ninguém derrama refrigerante. Não precisa ir muito longe, cara. Eu tava super curioso com aquele Chronicles of a Crime. Aí eu comprei o jogo, comprei o óculos aquele de papelão mesmo da Google. Cara, só de você botar o óculos e ficar analisando a cena do crime, olhando pra cá, olhando pra lá, tu fala, caraca, que troço doido. E aí vai ver as pistas pelo celular. É uma unidade entre o tabuleiro e o digital que eu achei, já achei fantástico, assim. Já falei, caraca, que isso é maneiro, isso eu achei legal, isso vale a pena ser utilizado. Porque eu acho também que é válido a gente colocar, pra esse boom que aconteceu, a galera que faz protótipo, a galera que tá começando, a galera que tá criando o jogo. Cara, hoje em dia os caras, eles vão aprender a fazer isso, cara, chega de papel de pão. E eles vão conseguir, o cara que tá lá em São Paulo, o cara que tá no Sul, o cara que tá no Nordeste, vai poder apresentar o jogo pra todo mundo. Outro dia, Cacá, a gente tava então, isso é maneiro pra caramba. A gente tava conversando sobre isso, acho que tava o Leandro também, o Fabrício, e a gente tava falando sobre a quantidade de erros que estão encontrando em jogos agora, porque a quantidade de partidas, de playtest que estão acontecendo tá muito maior. Então a galera muito maior. Tá encontrando defeito. Primeiro, isso é muito bom pra pessoa que tá prototipando o jogo, porque ela vai poder jogar 100, 200 partidas num tempo muito mais curto, sem precisar, leva ali, vai eventos aqui, né? E pra galera que tem jogo antigo é um caos, porque jogo já publicado, que virou versão digital, foi pro Tabletop Simulator e tal, o cara fica ali em pânico, né, cara? Irmão, daqui a pouco o nego vai descobrir um bugzinho ali, um defeitinho, uma coisa tá descompensada, eu vou ter que relançar, fazer um lançamento de um patchzinho pra corrigir alguma alteração. Então, eu acho que tem essa vantagem.
vantagem de você favorecer muito a pessoa que tá desenvolvendo um jogo do zero. Tem uma segunda vantagem que eu acho muito importante. O jogo digital, eu não tô querendo defender, falar que um é melhor que o outro, não. Eu acho que existem fatores que são insubstituíveis, mesmo no universo utópico da gente estar com óculos, que o Studart comentou, que é a presencial. É o pele com pele, eu tá na mesa, é uma refeição em família. Covid com Covid. Isso, infelizmente, a gente precisa da vacina, não tem jeito. Mas tem uma grande vantagem do jogo digital, que eu acho muito difícil o jogo físico superar, que é o valor. Cara, você paga 25 pontos, 18 reais, 30 reais, e você compra um jogo pesadão, cara, que aqui no Brasil custa 300, 400 reais. Então ele acaba se tornando mais acessível pra gente mesmo, cara, no Brasil, e mais democrático, e é um grande marqueteiro pro nosso hobby, cara, porque ele tá levando esse jogo pra muito mais gente, e a galera, com certeza, vai ficar pilhadaça, velho, pra jogar a versão física. Sim, vai ser a porta de entrada. Ele vai começar jogando digital e ele vai querer saber, pô, mas de onde que veio isso? Mas por que é assim? Por que é assado? Aí vai começar a ver os jogos de tabuleiro. Aí daí... Exatamente. É o que eu sempre falo, a gente precisa sair do nicho. E você ter gente comprando o jogo digital e descobrir que aquilo tem físico, às vezes o cara quer aquele commodity, né? Aquela coisa de pegar, de ter na estante e tal. E isso é um diferencial. A gente é muito nichado. Já que tentaram fazer gracinha, por isso que eu falei que a gente é o nicho do nicho do nicho. E nós somos isso. A gente precisa entender que a evolução é necessária, né? A gente não vai acabar com um jogo físico nem tal, mas a gente só consegue atingir grandes massas se a gente facilitar o acesso. Isso é fato. E se a gente quiser aumentar o número de jogadores, se a gente quiser aumentar o número de consumo dentro do nosso nicho, não vai ser imprimindo uma cacetada de papelão. Isso é até aquilo, né? Em termos de sustentabilidade do planeta e tudo mais, cara, faz muito mais sentido. E eu acho que é aquilo. A criança gosta de tela, né? A gente ainda gosta da caixa e tal, mas a criança, eu acho que ela não vai, eu não sei, ela é uma disputa injusta, porque a tela ativa sentidos, a tela é como se fosse açúcar, cara, como se estivesse dando açúcar pra criança. O jogo de tabuleiro é como se, sei lá, cara, é como bolacha, água e sal pra uma criança, cara, mas quem faz bem? Sim. Não, mas aí que acontece também, quando o cara começa a descobrir o mundo do tabuleiro, ele também começa a dar valor e importância a outras coisas que você não encontra no digital. Por exemplo, é a questão sensorial, é a questão de você pegar o jogo, você sentir a textura da carta, você sentir o cheiro, o toque. Isso são coisas que o digital não te dá. A experiência completa, pelo menos eu tenho. Não te dá a experiência completa. Ainda não. Pensa só. Ainda não. Você pisar num iPad ou pisar num Meeple, cara, é uma diferença bizarra, né? É uma experiência sensorial muito diferente. É no castigo que vai ficar. Mais caro, eu diria. É uma experiência de 7 mil reais pisar no iPad. Exatamente. Vai ser uma facadinha. Não, mas assim, eu acho que isso que o Zombie falou faz sentido. Eu lembro, eu tenho muito hábito de jogar, né, no shopping, pra terror dos seguranças e tal. E aí eu noto que as crianças, elas eu acho que é como se fosse açúcar também. As crianças veem aquele colorido, aquelas pecinhas, elas no mínimo têm uma curiosidade. Elas gostam muito da tela, mas aquilo instiga elas de alguma maneira. Eu ainda não sei o que tem mais apelo. Eu sempre fico nessa dúvida. Eu acho que elas seriam mais adaptadas para tela. Eu acho que a gente ainda tem um vão a ser preenchido, um vazio a ser preenchido, porque o ideal do jogo de tabuleiro digital ainda não é perfeito, a não ser quando ele é feito sob medida para aquilo e todo automatizado, tipo como um aplicativo. Se não me engano, e vocês que são muito mais especialistas que eu, me corrijam, por favor, mas a história do Ticket Ride não foi meio isso? Tipo, o Ticket Ride foi lançado, aí beleza, fez sucesso, mas ele teve um super boom depois que saiu o aplicativo do Ticket Ride, que muita gente que não conhecia o jogo físico descobriu, e aí ele, vendeu muito, muito mais. Não teve um negócio desse ou eu tô maluco? Podem dizer que ele teve esses dois momentos. Ele teve aquele vídeo do Will Wheaton, né? E aí logo depois, né? O Tabletop. E aí logo depois eles lançaram a versão digital. Então o que aconteceu? Aí você teve esses dois momentos em que
o cara viu no YouTube e falou, cara, onde é que eu arrumo isso? Ah, pô, tem aqui no celular. Pô, aqui mesmo. Então, realmente, e aí teve um boom na venda do jogo físico, né? Aí foram descobrir o jogo físico, né? Quando ele jogou Exatamente. o Resistance, também foi a mesma coisa. Só que o Resistance só tem versão física, sacou? E isso não vai muito longe, não. A gente tem isso aqui direto. Eu tenho uma história que eu conto direto pra todo mundo, que uma vez eu vi eu tava vendo meu Analytics de madrugada no sábado, tinha acabado de chegar da rua, fui ver os Analytics, eu tive um pico absurdo de visualizações no Ticket to Ride Europa. Aí eu falei, pô, mas Ticket to Ride Europa é visualização de lançamento de vídeo meu. Era até maior do que lançamento de vídeo meu. Aí eu fui ver, o vídeo não tinha sido capa no Ludopedia ou qualquer outro site, até porque era um vídeo de 1 ano e meio atrás. Um vídeo de 1 ano e meio atrás, tendo pico de audiência do nada. No primeiro momento eu pensei que eram os bots do Google, porque eles vão lá fazer a leitura, conta como viu, depois ele retira essas visualizações. Quando eu fui dormir, eu tava zapeando no Instagram, Fábio Porchat falando sobre o Ticket to Ride numa stories dele. Ele, porra, aqui ó, tu acha que ator todo sábado da noite tá indo pra night, não sei o quê. Teve um caso desse nas Olimpíadas, não teve? Das Olimpíadas? Olimpíadas não, nas Olimpíadas, a menina do Dixit, a menina uma das jogadoras da seleção brasileira. Foi. Ela levou um Dixit, e aí bateram uma foto dela indo pros apartamentos, né, das atletas, e ela tava com o Dixit embaixo do braço. Sim. Isso aí. Mandaram vários jogos pra elas, o que tá certíssimo. E bombou, a pessoa foi tudo procurar o que é isso que ela tava carregando. E tipo assim, não era show-off não. Tu vai no Instagram dela, ela tem fotos jogando o jogo direto. Ela se reunia, isso é muito bom, né? A seleção feminina se reunia no quarto pra jogar Dixit e tal. Vai ver a masculina, tá um monte de marmanjo jogando PlayStation, mano. Não, pera aí, não vai também falar mal do PlayStation, cara. Pera aí, pô. Não, isso inclusive, a seleção masculina. Fica à vontade. A seleção masculina. Sony, patrocina a gente. FIFA. O maluco tá jogando virtual do que ele já faz no profissional pra ganhar dinheiro. Tá jogando igual a gente. A menina do futebol feminino estão lá jogando Dixit, ou seja, outro patamar, maluco, tá parada. Vocês acham que dá pra adaptar qualquer jogo pro virtual? Não, se for tipo Tabletopia, dá. O difícil é adaptar com um aplicativo mesmo e tal. Aí é que eu acho que eu acho que o jogo tem muita interação social, de você ter que falar isso tudo. Por exemplo, tem CUP no BGA, mas pra mim ele só funciona se tiver todo mundo no Discord falando e se comunicando. Se jogar no BGA com o random, não vai funcionar, né? Eu acho que jogo de tempo real não funciona direito. Jogo de também, tempo real isso, não funciona. Isso tem como fazer, não tem Escape como. From the Temple, né? O jogo que eu mais tenho dificuldade de... Na verdade, que é o estilo de jogo que eu acho que mais perde, ao meu ver, é o jogo de blefe. É o jogo que você tem que... Olho no olho, né? Exato, cara. Porque às vezes você lê a pessoa não necessariamente pelo que ela tá falando, mas pelo como o corpo dela te manda aquela mensagem que não tá coerente com o que tá saindo da boca dela. E quando você tá no digital, na maioria das vezes você pode ter uma câmera, tudo bem, né? Mas mesmo com a câmera, ainda existe uma quarta parede ali, ainda existe essa distância. E aí você perde muito da leitura, sabe? Você perde. É a mesma coisa do poker digital, né? Eu particularmente nunca joguei poker online, mas eu tenho assim, a sensação, e vocês já tiverem participado de experiências como essa, de que fica faltando leitura. É mais fácil de você blefar o cara que não vai conseguir pra outra pessoa que não vai conseguir te ler, sei lá. Tem o exemplo aí do Among Us, cara. Exatamente. Falando, é uma forma completamente de blefar do que olhando pra cara da pessoa, né? E eu acho maravilhoso, cara. O Among Us eu acho uma experiência maravilhosa. Entrega. Quando tu questiona o Zoro numa parada, ele levanta a sobrancelha assim, não. Aí tu já sabe que ele tá no caô. Então quando tu tá olhando no escorno dele, tu já sabe qual é, não vale nada. Bem, vamos se encaminhando pra finalização aí. Bem, considerações finais. Lançamento de não sei o que. Vamos falar dos lançamentos agora aqui, ó. Cara, eu achei muito maneiro os lançamentos da Bucaneiros, tá? Inclusive, eu tive o prazer de... Não, eu tive o prazer de jogar com o Rafael. A mesa do Spiderweb, eu achei muito maneiro. É o jogo do Miles Morales? Não. É um jogo de vaza com os personagens do Homem-Aranha. Maneiro. Esse pacote da Bucaneiros aí, eu vou jogar amanhã o Comic Hunters. Quero jogar o Comic Hunters. Comic Hunters é jogaço. O Robert Coelho fez um trabalho primoroso com o Comic Hunters, cara. Vocês vão adorar.
Brazuca, gente. Brazuca. Brazuca, cara, joga o Marvel Battlegrounds, joga o Spider-Man e eu tô ansioso pra jogar o Comic Hunters, porque... O lance do Comic Hunters é que ele é o Modern Art, só que com set collection. Tipo, Modern Art você tem 200 tipos de leilão dentro de um jogo e você fica, caraca, cara, como é que esse cara conseguiu pensar tanta coisa, tantas formas de leilão no mesmo jogo? O Comic Hunters, cara, ele tem várias formas de você conseguir as cartas pro set collection. E, cara, é capinha de gibi da Marvel. Maneiro. É isso aí. Cara, é um jogo de set brilhante, cara. É um jogo de set collection sobre colecionar jogos, sobre colecionar quadrinho, cara. Cara, vou ser bem sincero. O que me deixou feliz hoje foi ver o Paris, pronto, que é o próximo jogo do Wolfgang Kramer e do Mikhail Kisling, tá? E o Vampire Heritage. Eu tô muito na vibe desses jogos, eu tô assim numa pegada absurda e eu tô nesse aí. Próximo. Eu sou muito pela saca do Feld, então eu queria ver o The Castles of Tuscany, para desespero do Didi, que eu acho que eu dei trauma pro Didi, do Feld, e aquele Bonfire. Bonfire, é o outro dele, né? É o novo, acabou de ser lançado. Pois é, eu tô curioso aí pra jogar. Aliás, bem que eles podiam deixar todos esses jogos que estão lá montados bonitinho no Tabletopia pra depois da feira, né? Tipo, deixa lá, quem quiser joga. Já foi todo mapeado, modelado. Já fizeram o trabalho, deixa lá pra gente. Não, é engraçado, porque eu tentei jogar o Bonfire na quinta-feira, quinta ou sexta-feira. Só que eu entrei na sala, aí era uma pessoa que devia ser alemã, ou sei lá, húngara, ou holandesa, tentando falar inglês, com uma pessoa que também não falava inglês direito, e eu também não falava inglês direito. Cara, eu desisti. Falei, não vai rolar. Nossa. Infelizmente não vai rolar. Virou quase um episódio e é aquilo. Não, bizarro. Mas a intenção da feira é muito boa. Tá? A mesa tá lá. O Tabletop liberou a versão premium pra todo mundo. Então você clica na mesa, você senta na mesa e vamos que vamos. Legal. Então o cara que tá inscrito, ele pode entrar em qualquer mesa e jogar. Esbarra nessa parte do idioma, que, cara, o europeu tentando falar inglês e a gente tentando falar inglês e todo mundo tentando falar inglês, não funciona às vezes. É isso aí. Tenso. É tenso. Diogo Braga. Eu passo a minha vez, cara. Eu não ia acompanhar os... Eu tô hypando com vocês agora, vendendo, fazendo pico. Vamos nisso aí. Didi, procura então um jogo chamado Brasil Imperial. É um jogo brasileiro. É irado. Maravilhoso. Vai ser produzido com a Husling Gluck. Incrível essa notícia. Pô, que bacana. Didi. Como é que é? Qual é o jogo? O jogo é de 4x. É um 4x no Brasil Imperial. Tá. Maravilhoso. E você tem as figuras históricas, tá todo mundo lá. É bem maneiro. Queria aproveitar esse momento aqui da live diante de todos e pedir, se você me dá a honra da gente jogar uma outra partida do jogo que você quiser. In Day of the Dragon. Irmão, daqui a um mês eu vou treinar todo dia no Tabletop Simulator. Daqui a um mês a gente vai jogar um In the Year of the Dragon. Na expansão chamada Covid. Que isso, gente? A gente já tá vivendo In the Year of the Dragon, cara. Por que você vai querer, porra? A gente já tá vivendo na pele. Não precisa botar o tabuleiro, cara. Eu não sabia que tinha te marcado tanto. Eu peço perdão. Eu joguei na inocência, né? Não foi maldade. Não. Você não veio apagar minha vingança com um mero perdão. Deixa a minha vingança. Outro dia disseram que Didi acordou em posição fetal, cara, chorando e gritando Feld. Não tem arroz! Meus queridos, então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou da live, que assistiu a gente até agora. Cara, 4 grandes amigos, foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite de sábado pandêmico. Já essa plata tá acabando. Um daqui não é amigo não, hein? É Costa. Um é Costa. Falou, são 5 pessoas e falou 4 grandes amigos estão aqui. Não, 4 grandes amigos meus. 4 grandes amigos meus. O outro é impostor. No total somos... Outro impostor. Aí, eu vi o corpo do verde lá na cafeteria, hein? A Adrice passou por perto. Só falo isso. Cara, e não sei onde o estudante estava. Quando saiu esse line-up aí, que o pessoal lá do pavilhão falou, pô, o line-up do sábado vai ser esse. Caraca, me senti a grande banda tocando no evento, cara. Fiquei empolgada. E o engraçado foi que o evento virou pra mim e falou, pô, escolhe um dia. Tava tudo vazio. Aí eu botei sábado.
sábado. Aí de repente vê a mensagem do Rafa. Caraca, botei sábado também. Aí vê o Kaká, porra, botei sábado também. Aí, porra, vamos chamar o Didi, vamos chamar. Caraca, quem foi o Assemble mesmo, né? Capitão América, Avengers. Os Vingadores, né? Os Vingadores Cariocas. Foi muito bom. Cara, muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que tá vindo aí, pessoal do chat. Meus queridos, muito obrigado. Fiquem em casa ainda. Se sair, mete lá a máscara. Beijo, forte abraço. Até mais aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. Este podcast foi editado por Léo Oliveira.